Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática focada para a banca VUNESP. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, sou perito criminal e professor de matemática e raciocínio lógico para concursos, e nessa aula vou resolver com vocês algumas questões da nossa banca VUNESP envolvendo o assunto de frações, que a banca VUNESP também cobra bastante. Beleza? Então bora para a nossa aula. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu sempre deixo os slides da aula para quem quiser fazer o download, o link do meu curso de matemática e de raciocínio lógico para a banca VUNESP, o link para fazer o download gratuito desse resumão de matemática e raciocínio lógico e a playlist com todas as aulas que eu já gravei focadas na banca VUNESP. Beleza? Então bora para a nossa aula. Bora resolver nossa primeira questão, questão recente, 2024. Um laboratório recebeu determinado número de amostras para serem testadas para a substância X. Desse total, 1/15 estava contaminada e não pôde ser testada. Então, 1/15 estava contaminada e não pôde ser testada. Entre as amostras não contaminadas, 3/7 deram positivo para a substância X e 72 amostras restantes deram negativa para as mesmas substâncias. O número de amostras que deram positivo para a substância X foi. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí um determinado número de amostras, né, que a gente não sabe qual é. Então vou colocar aqui, amostras, certo? E uma parte dessas amostras estava contaminada e não pôde ser testada, né? Então vamos colocar aqui, contaminadas. E a outra parte não estava contaminada, né, e pôde ser testada. Então, não contaminadas. Beleza, dessas não contaminadas, pessoal, a questão falou para a gente que 3/7 deram positivo para a substância X. Ou seja, dessas daqui não contaminadas, nós vamos ter que 3/7 deram positivo para a substância X. Então vamos colocar aqui, positivo para a substância X. Beleza? Então nós temos aí 3/7 que deu positivo para a substância X, e nós vamos ter uma outra quantidade que deu negativo, né, para a substância X. Então aqui, negativo para a substância X. Tá? E a questão falou que essa quantidade que deu negativo foi de quanto, galera? Foi de 72, né? 72 amostras restantes. Então, essa quantidade que deu negativo corresponde a 72, tá? E aí eu pergunto para vocês, galera, qual que vai ser essa fração restante? Olha só, se dessas amostras que não estavam contaminadas, nós temos que 3/7 deram positivo para a substância X, qual que é a fração correspondente à quantidade que deu negativo para a substância X? Vai ser a fração restante dessa fração, não é? Então, se eu tenho aqui um total de 7 partes, e dessas 7 partes, 3 deram positivo para a substância X, o restante vai ser as 4 outras partes que deram negativo, né? 4 partes de um total de 7, ou seja, a fração restante corresponde a 4 partes, então vamos colocar aqui, 4 partes de um total de 7, 4/7, tá? E nós sabemos que essa fração de 4 partes de um total de 7 corresponde a uma quantidade de 72 amostras, certo? Então vamos desenhar essa fração aqui, Vou dividir o total em 7 partes, certo? Então vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma aqui, né? 7 partes, beleza? E nós temos que dessas 7 partes, 4 partes deram negativo, certo? Então, 4 dessas 7 partes aqui deram resultado negativo para a substância X. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 partes de um total de 7. 4 sobre 7. E essas 4 partes correspondem a 72 amostras, certo? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, quantas amostras vai ter em cada uma dessas partes aqui? Se em 4 partes nós temos o total de 72 amostras,
Então, cada uma dessas partes aqui, ó, vai ficar com 72 dividido por 4, não é? Vamos fazer aqui, ó, quanto que é 72 dividido por 4? Vai dar quanto? 7 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 7, resto 3, abaixo 2. 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 vezes 4, 32, para 32, resto 0. Então, nós temos aqui, ó, que cada uma dessas partes corresponde a 18 amostras. Então, nós temos aqui 18 amostras, aqui mais 18, aqui mais 18, e por aí vai, né? E o que a questão quer saber, galera? Olha só, vamos voltar aqui no enunciado, ó. O número de amostras que deram positivo para a substância X foi de quanto? Ou seja, ela quer saber quantas amostras nós vamos ter nessas 3 outras partes que deram positivo para a substância X, ou seja, 3/7, né? 3 partes de um total de 7. Se cada uma dessas partes aqui, ó, nós temos 18, pessoal, amostras, então essas 3 partes vai ter quantas amostras? É só fazer 3 vezes 18, né? 3 vezes 18, vamos multiplicar. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 54 amostras que deram resultado positivo. Beleza? Então, nosso gabarito aqui na letra E. Show de bola? Primeira questão resolvida, vamos avançar para a questão de número 2. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa um comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso de Matemática e Raciocínio Lógico, focado na banca VUNESP, o link está aí na descrição. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Do total de documentos a serem analisados, a 5ª parte foi analisada por Carla no dia de ontem, a 4ª parte do restante foi analisada por Elias no dia de hoje, e cada metade dos documentos não analisados ontem e hoje serão analisados por Rodrigo e Cíntia amanhã. Sendo assim, é correto afirmar que... Então vamos lá. A gente precisa saber a fração correspondente a cada uma dessas pessoas aí, tá? Então nós temos aí o dia de ontem, então vamos colocar aqui, ó, ontem. Depois, nós temos o dia de hoje. E nós vamos ter o dia de amanhã. Beleza? Muito bem, a questão falou pra gente que do total de documentos a serem analisados, a 5ª parte foi analisada por Carla no dia de ontem. Então vamos lá. Ó. A 5ª parte foi analisada por Carla no dia de ontem. Então a Carla, ela analisou quantos, pessoal? Ela analisou uma fração correspondente à 5ª parte, ou seja, 1/5 do total de documentos, né? Então ela analisou 1/5. Beleza. Depois nós temos que a 4ª parte do restante foi analisada por Elias no dia de hoje. Olha só, então o Elias, vamos colocar aqui, ó. O Elias, ele analisou no dia de hoje a 4ª parte, e o que é a 4ª parte, pessoal? É 1/4, né? Então ele analisou 1/4, tá? Mas não é do total, é 1/4 do quê? É 1/4 do restante. Então é o quarto do que ficou no dia de ontem, certo? Então se a Carla analisou ontem 1/5, pessoal, qual que vai ser o restante? Se ela analisou uma parte de um total de 5 partes, restaram ainda 4 partes de um total de 5. Ou seja, o restante vai ser 4/5, né? Então Elias analisou hoje 1/4 de 4/5, tá? Então esse 4/5 aqui, ó, é o restante, é a fração restante do dia de ontem, beleza? Então Elias analisou 1/4 de 4/5. E 1/4 de 4/5, pessoal, a gente pode simplificar aqui, ó. Esse 4 simplifica com esse 4 aqui, e a gente vai encontrar que o Elias analisou hoje 1/5, tá? Em cima ficou só 1 e embaixo ficou o 5. Beleza. Muito bem, então nós já sabemos quanto que a Carla analisou e quanto que o Elias analisou. Agora vamos lá. Ó. E cada metade dos documentos não analisados ontem e hoje serão analisados por Rodrigo e Cíntia amanhã. Então, cada metade dos documentos que não foram analisados ontem e hoje vai ser analisados amanhã por Cíntia e Rodrigo, certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Se a Carla analisou 1/5 dos documentos e o Elias analisou também 1/5 dos documentos, já foram analisados quantos documentos, pessoal? Já foram analisados 2/5 do total, né?
A Carla analisou 1/5, ou seja, uma parte de 5. O Elias também analisou uma parte de 5. Então, os dois juntos já analisaram 2 partes de um total de 5. Então, restaram ainda para amanhã quantas partes do total de 5? Restaram ainda 3 partes, né, de um total de 5. Então, para amanhã ficou ainda, vamos colocar aqui, restou 3 partes de um total de 5, certo? E cada metade desse resto aqui, pessoal, vai ser analisado por Rodrigo e por Cíntia. Então, o Rodrigo, ele vai analisar a metade disso, tá? E a Cíntia também vai analisar a metade disso, tá? Então, a Cíntia vai analisar também a metade disso. Beleza, galera? E se cada um deles vai analisar a metade do que restou, pessoal, quer dizer que os dois juntos vão analisar o restante, não é? Então, esses dois juntos aqui, ó, eles vão analisar o que restou, que é os 3/5, tá? Então, vamos analisar as alternativas, ver se a gente consegue resolver. Olha só, a Carla analisou mais documentos do que os que serão analisados por Rodrigo. Vamos ver, galera. A Carla, ela analisou uma parte de um total de 5, certo? E o Rodrigo vai analisar quanto? O Rodrigo e a Cíntia junto vai analisar 3 partes de um total de 5. Então, cada um deles vai analisar a metade dessas 3 partes de um total de 5, né? A metade de 3 é 1,5. Então, quer dizer, o Rodrigo ele vai analisar mais do que uma parte de um total de 5, né? Então, ele vai analisar mais do que a Carla. Então, a nossa letra A está errada, tá? Letra B. Elias analisou mais documentos do que os que serão analisados por Cíntia. O Elias também analisou a mesma quantidade da Carla, né? Que foi de 1/5. E a Cíntia também vai analisar a mesma quantidade do Rodrigo, que é a metade de 3/5, a metade de 3 partes de um total de 5. Tá? Então a Cíntia vai analisar mais do que o Elias. Então a letra B está errada. Letra C. Rodrigo analisará a mesma quantidade de documentos que foi analisada por Elias, negativo, né? O Rodrigo ele vai analisar mais do que o Elias e analisar mais do que a Carla. Letra D. Cíntia analisará a mesma quantidade de documentos que foi analisada por Carla? Não, né? A Cíntia e o Rodrigo, eles vão analisar juntos os 3/5 restantes. E a Carla analisou somente 1/5. Letra E. Cíntia e Rodrigo analisarão mais documentos do que os que foram analisados por Carla e Elias. Esse é o nosso gabarito, né, pessoal? A Carla e o Elias juntos, eles analisaram quantos? Ó, analisaram 1/5 mais 1/5, né? Ou seja, 2/5 do total de documentos, né? E o Rodrigo e a Cíntia, pessoal, eles vão analisar juntos 3/5, né? Ou seja, 3 partes de um total de 5. Então, eles vão analisar mais do que a Carla e o Elias. Beleza? Então, nosso gabarito na letra E. Show de bola? Vamos avançar. Próxima questão, questão de número 3. Segundo dados do IBGE, em 2010, a população urbana de Marília era de aproximadamente 207 mil pessoas. Considerando que a população urbana representava à época cerca de 23/24 da população, então a população de Marília naquele ano era de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui que a população urbana de Marília, em 2010, era de aproximadamente 207 mil. E que essa população representava uma fração de cerca de 23/24, ou seja, de um total de 24 partes, pessoal, 23 dessas partes correspondia à população urbana de Marília, tá? E a questão, ela quer saber a população de Marília naquele ano, ou seja, ela quer saber o total, né, de pessoas de Marília, não só a população urbana, mas a população total. Então vamos lá, vamos trabalhar com a ideia de fração aqui, tá? A gente poderia resolver essa questão através de equação, mas como essa aula é de fração, vamos trabalhar com essa ideia e não com a ideia de equação. Vamos lá, ó. Vamos imaginar, pessoal, que a população total de Marília foi dividida em partes iguais de 24, né? Em 24 partes iguais. Então vamos imaginar que a gente tem aqui ó, a população de Marília, vai ser essa figura aqui geométrica, tá? E aí vamos imaginar que eu vou dividir essa população em 24 partes iguais, tá? Vamos imaginar que a gente tem 24 quadradinhos aqui, beleza? Não vai ter os 24, né? Mas vamos só trabalhar a imaginação, tá? Vamos imaginar que eu dividi em 24 partes iguais a população de Marília, beleza? E nós ficamos com 23
dessas 24 partes. Então vamos imaginar que aqui eu tenho 23 partes de um total de 24 partes. Tá? Essas 23 partes de um total de 24 partes, pessoal, corresponde à população urbana. Então aqui seria a população urbana de Marília, certo? Urbana. E a questão falou para a gente que essa população urbana corresponde a 207 mil pessoas, certo? Então aqui dentro dessas 23 partes, nós temos uma população de 207 mil pessoas. Então se eu tenho 23 quadradinhos, pessoal, de pessoas, que dá um total de 207 mil pessoas, quantas pessoas vai ter em cada uma dessas partes, em cada um desses quadradinhos? É só fazer 207 mil, né, dividido por 23. Nós vamos descobrir quantos que vai ter em cada um desses quadradinhos aqui, certo? Então vamos fazer 207 mil dividido por 23, tá? Vamos descobrir quantas pessoas tem em cada um desses quadradinhos, em cada uma dessas partes, tá? Então vamos lá, 207 dividido por 23 vai dar 9. 9 vezes 23 dá 207. 207 para 207, resto 0. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 9 mil. Então, cada um desses quadradinhos aqui, ó, vai ter 9 mil pessoas, certo? Então, eu vou ter aqui 9 mil aqui, 9 mil aqui. Ou seja, pessoal, a população total vai ser correspondente a 24 quadradinhos de 9 mil pessoas em cada um desses quadradinhos. Tá? Então a população total vai ser 9 mil vezes 24. Vamos fazer quanto que vai dar isso. Vamos fazer aqui do lado. Ó. 9 mil vezes 24, ou 24 vezes 9 mil. Vamos fazer 24, né? Fica mais fácil. 24 vezes 9 mil. E aí eu posso deixar os 3 zeros do 9 mil fora da minha multiplicação. Depois eu considero no final, tá? Pra gente ganhar agilidade, tá, pessoal? Mas se você não tiver confiança para fazer esse malabarismo aí na multiplicação, você pode fazer do jeito que você já está acostumado, beleza? Então, ó, 9 vezes 4 vai dar 36, sobe 3, 9 vezes 2, 18, mais 3, 21, 216. Eu tenho aqui 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então nós temos 216 mil é a população total de Marília. Então o nosso gabarito aqui na letra I. Beleza? Então o que a gente fez aqui, galera? Nós imaginamos, né, que a população total de Marília foi dividida em 24 partes iguais, tá? E 23 dessas partes correspondia à população urbana, certo? Que a questão falou pra gente que era 207 mil pessoas, beleza? Então, se 23 partes corresponde a 207 mil pessoas, para eu descobrir quantas pessoas eu vou ter em cada uma dessas 23 partes, eu vou fazer 207 mil dividido por 23. Nós vamos descobrir que em cada uma dessas 23 partes nós temos 9 mil pessoas. E para eu descobrir a população total de Marília, eu vou fazer 9 mil pessoas vezes 24 partes, né? Porque a população total corresponde a essas 24 partes, onde eu tenho 9 mil pessoas em cada uma dessas partes, tá? E 9 vezes 24 deu 216, né? Com mais 3 zeros deu 216 mil, nosso gabarito na letra I, beleza? Nós resolvemos aí 3 questões da Banca Vunesp, todas questões bem recentes, envolvendo o assunto de fração. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse em conhecer o meu curso de matemática e raciocínio lógico focado na Banca Vunesp, onde eu resolvo centenas de questões da Banca Vunesp, para você chegar com segurança e tranquilidade para a sua prova, o link está aí na descrição. E o meu curso, pessoal, é totalmente prático, objetivo, focado em resolução de questões, tá? Se você está com o edital na praça aí publicado, com pouco tempo para estudar, o meu curso vai ser uma ferramenta ideal para te ajudar na sua preparação, para você otimizar o teu tempo, tá? Eu sei que muitas vezes você não tem tempo, pessoal, para fazer um curso extenso, um curso longo, né? E o meu curso vem justamente para isso, para ser um curso focado, direcionado em resolver questão, para te ajudar a marcar o X no lugar certo, beleza? E para continuar estudando comigo, resolvendo mais questões da Banca Vunesp, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.